Olá amigos e amigas, vocês estão no Flipa Books e hoje é dia de eu vos falar das leituras do mês de setembro, que foram todas espetaculares, já pelo menos quase todas, a maioria, a grande maioria, chef's kiss, love it, ansiosíssima para vos falar sobre elas, let's do it! Ultimamente ler tem sido muito complicado para mim, mas mesmo muito complicado, eu tenho muito pouca energia, muito pouco tempo, muito pouco tudo. Em setembro li poucos, mas bons, e se calhar li poucos porque estava a tentar ler 1000 e depois não se avancei nada. A Filipa nunca aprende, enfim. Acho que foi também por isso que eu peguei no quarto volume do Promised Neverland e essa foi a primeira leitura concluída do mês de setembro, porque eu não estava a conseguir avançar em nada, não estava a conseguir concluir nada e já me estava a passar. Portanto, cá está. Eu sou muito fã do primeiro volume. A partir daí a história para mim perdeu um pouco o encanto. Eu sinto que não estamos a ir a lado nenhum, tipo, as coisas são muito lentas. Há uma coisa que eu não sou muito fã, que é a maior parte das cenas tenta ser super dramática e tudo bem que as coisas são pesadas, mas toda a dramatização das mais pequenas coisas é um bocado flop a meu ver, não me entusiasma e isso está a afetar o meu gosto pela leitura. No entanto, também acho que parte um pouco do facto de eu não ler isto com uma continuidade mais acentuada, porque eu leio um agora e se calhar leio um daqui a 2 meses e isso não dá para mim, isso não funciona bem para mim porque eu preciso estar o mais agarrada possível a estas personagens e a ler assim não há quem se agarra a nada nem ninguém. It's fine, toda a gente adora, eu adorei o primeiro e espero conseguir reencontrar essa paixão quando esta história avance ou quando eu finalmente me sento para ler isto mais de seguida. Ai, lindo! O próximo livro que eu terminei em setembro foi o fantástico. Ai meu, gente, lindo! The Last Argument of Kings de Joy Abercrombie. Este livro é fantástico e é um livro muito diferente de tudo o que eu já li. Aliás, toda a trilogia é muito diferente. O Abercrombie aposta a 100% nas personagens, a narrativa costuma ser muito lenta na maior parte das vezes. Neste último volume, onde esperamos mais ação, temos sim mais ação, mas ainda assim é entregue de um modo estranho, um modo que eu nunca vi, mas que para mim funcionou muito bem, que eu gostei muito de ver. Ele faz uma cena muito engraçada, que é, imaginem, nós estamos a seguir vários personagens, segues um capítulo de uma personagem, outro capítulo da personagem, outro capítulo da personagem e o tempo está sempre a avançar. E quando chegas ao capítulo de uma das personagens anteriores, em vez de recomeçar onde o capítulo anterior terminou, não. Todo aquele tempo em que tiveste a conviver com outras personagens, o tempo passou para nós e para eles, ou seja, há grande avanço no tempo, então muitas das vezes acabamos de ler um capítulo de uma personagem e quando a encontramos outra vez já passaram tipo 2 semanas ou 3 meses. Ou 1 ano. Isso pode parecer estranho, mas dá uma perspectiva à história. Dá tipo um entusiasmo estranho porque tu nunca sabes em que ponto da narrativa vais parar. E foi fantástico. Adorei. Nunca vi ninguém fazer isso e está tipo muito bem feito. Nas cenas finais, em que o mundo estava a falecer para a vida, tive que pôr a banda épica dos Pirates of Caribbean, que era para consumir isto com a epicness que merecia. Gostei muito. Fiquei completamente agarrada às personagens. Fiquei mesmo contente de ter lido o terceiro logo a seguir ao segundo, porque lá está, dar continuidade a uma série toda de seguida é completamente diferente do que ler aqui e acolá. Das minhas trilogias favoritas de sempre. Tão bom, dark, grim, cheio de coisas fantásticas. Vocês têm curiosidade em ler esta trilogia? Go for it! Fiquem só avisados que é uma narrativa, um gosto muito peculiar. Não acredito que vai agradar a todos, mas se vos agradar a vocês, vocês preparem-se, because you're in for a fucking journey. Eu li este com a Joana e eu e ela ficámos tão viciadas, tão agarradas, tão tudo. Depois de terminar esse terceiro livro desta trilogia fantástica e de estar completamente obcecada, não conseguir pensar em mais nada, não querer ler mais nada, estar completamente fechada no meu casulo a pensar no que tinha acabado de ler, eu tive que ir ler os cómics do The Blade Itself, o primeiro livro desta trilogia, que eles começaram a fazer, infelizmente só existe online porque eles descontinuaram a série. É literalmente só a introdução aos personagens, tipo, se calhar tem tipo 1 ou 2 capítulos ou 3 capítulos do primeiro livro e é isso. Mas eu gostei tanto e quero mais. A próxima leitura do mês de setembro também foi tão fantástica. Ai, é o que eu digo, poucos mas bons. The King's General, de Daphne du Maurier. Este é o meu segundo livro desta senhora e eu estou tipo... Yes! Isto foi tão fantástico, gente, tão fantástico. A escrita dela é altamente sedutora. Ela sabe escrever de um modo tão apelativo e ela tem uma coisa na escrita dela. Há tantas cenas que são tão
suspensiosas. Ela sabe entregar suspense de uma maneira tão forte e presente que nós estamos mesmo ali. Ok, mais uma página, mais um capítulo. Lindo, fantástico. Outra coisa que eu adorei nesta narrativa foi a forte presença de factos históricos, porque este livro passa-se durante a Guerra Civil em Cornwall, que é tipo um sítio que eu ainda não visitei aqui no UK, mas eu quero tanto lá ir. A história em si é sobre a Honor, esta rapariga que quando é jovem conhece este senhor, o Richard, que é tipo super arrogante. Ele não é tipo a melhor pessoa, mas eles meio que ficam tipo enamorados e é tudo muito escandaloso e vão casar, mas depois desgraça acontece! Eu não posso dizer o que é que acontece mais. E é tão bom! É tão bom, é tão bom, é tão bom. Se Rebecca e este livro são boas indicações, então a Daphne aposta muito em personagens más. Elas tipo são péssimas, são ruins, são más, são cruéis, e depois temos essa personagem má e temos uma personagem que parece tipo super honesta e agradável a apoiar a personagem má. Isso dá interações, não só entre as personagens, mas também entre as personagens e o leitor, muito interessantes. Nós estamos sempre ali no impasse do que é que queremos ver acontecer. Já não sabes se queres tipo torcer por esta gente ou se queres mandá-los todos para o inferno. Epá, muito bom, muito bom. I'm so happy. Eu tive a oportunidade de ler este em conjunto com umas meninas lá pelo Instagram. E obrigada pela companhia, obrigada pela conversa. Obrigada por estarem nesta jornada, principalmente a Joana. Nós vamos continuar a ler Daphne du Maurier para os próximos tempos. Se quiserem juntar, avisem, porque esta senhora vale muito a pena. Ok, vamos para o último livro que eu li em setembro. O último livro que eu li em setembro foi o livro do mês de setembro do Chapterize. Parabéns à Filipa, que finalmente fez a leitura do Chapterize certinho e direitinho, e estamos aqui com a comprovação de que eu li The Feather Thief, do Kirk Wallace Johnson. Este livro é um livro de true crime, é um caso que aconteceu na vida real e é a coisa mais peculiar que eu já vi na vida. Temos este rapaz, o Edwin Rist, um jovem adulto que está no Reino Unido, em Londres, numa das universidades mais prestigiadas, a estudar música. Ele é flautista e ele assalta um museu para roubar pássaros mortos. E vocês perguntam, o quê? Este livro mostra-nos todo este mundo que existe, que eu não fazia a menor ideia, que é o mundo do fly tying. As pessoas fazem disto a sua paixão, o seu hobby, a sua arte, em que eles basicamente fazem anzóis. O Edwin e muitos deles, particularmente anzóis para salmão, que são tipo lindos, cheios de cor, e por causa de todo esse hobby e tudo mais, o Edwin assaltou esse museu para roubar penas e pássaros inteiros, e este senhor ouviu também falar deste roubo e ficou intrigado e acabou por escrever um livro sobre o mesmo. Eu adorei este livro. Nós sabemos que vai ser um livro sobre este crime, mas o autor resolveu fazer uma coisa que eu adorei, que foi levar-nos atrás no tempo. Ele foi 200 anos atrás no tempo para nos recontar como é que aqueles pássaros acabaram no museu em primeiro lugar. Eu achei isso lindíssimo, fenomenal. Aliás, se vocês já viram ou forem ver o haul do mês de setembro, vocês vão ver isto lá. Tem factos e curiosidades muito fixes. Fala-vos de uma coisa que eu também não tinha noção, que foi tipo a Feather Fever, que houve durante o século XIX, em que todas as senhoras tinham que ter uma pena no chapéu, e a quantidade de espécies de pássaros que foram extintas ou ficaram quase extintas por causa destas coisas é mind-blowing. Eu adorei todas essas curiosidades e conhecer este mundo negro. Mais uma prova de como os seres humanos só estragam o que existe por aí. Dá muito a pensar. Eu escrevi tanto neste livro, passagens que eu tinha assim mesmo raiva e estava tipo, why humans? Why? Acho que é um livro muito consumível, muito fácil de ler, e eu fiquei eternamente fascinada com o mesmo. Eu até ficava aqui a falar mais sobre ele, mas a minha bateria vai morrer. Por isso, vamos terminar o vídeo de leitura deste mês de setembro. Obrigada por assistirem este vídeo. Nós vemos no próximo aqui no Flima Books. Goodbye!